Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa Pessoal, noite. achei que vocês não estavam me ouvindo, então tá bom. Gente, então, só para iniciar, vocês estão sendo gravados, tá? Então, eu iniciei a gravação da nossa aula. Hoje a gente tem só uma aula, né? Então, vai ser rapidinho. Amanhã a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a Semana da Enfermagem, conforme eu falei com vocês, né? Conforme nós combinamos há 15 dias atrás. Então, amanhã eu espero que todos consigam entrar. Hoje eu estou vendo só 4 pessoas aqui: o Felipe, a Evelyn e a Beatriz. Eu acho que o Wallace, a conexão dele caiu, porque ele estava aqui e agora não está mais. Então, acredito que tenha caído, tá? Bom, como a gente tem só uma aula, eu vou iniciar já. E aí, deixa só eu abrir aqui. O que eu quero propor para vocês hoje, né? Eu pensei de montarmos um seminário por aqui, né, pela plataforma do Teams, claro. Dividir, então, em 3 grupos a sala. Na verdade, o seminário vai ser para falar sobre animais peçonhentos. Então, um grupo ficaria com cobras, o outro ficaria com escorpiões e o outro ficaria com aranhas. Pessoal, para quem está chegando agora, boa noite. Eu estou falando aqui para os demais que eu quero propor Boa para noite. vocês. Oi, Fábio, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Eu quero propor para vocês um seminário. Então, eu vou querer que vocês dividam a classe em 3 grupos. O seminário vai ser sobre animais peçonhentos. Um grupo ficará com aranhas, o outro com cobras e o outro com escorpiões. Então, vocês vão falar tudo sobre esses animais, as intercorrências, né, a urgência e emergência com eles, e vão falar para mim os possíveis diagnósticos de enfermagem desculpa, e a prescrição de enfermagem de acordo com esses diagnósticos. Deu para entender, gente? Prescrição, diagnóstico e o que mais? Na verdade, Bia, você vai falar toda a urgência e emergência dentro desses casos, né? Vamos supor que seu grupo fique com cobras. Então, toda a urgência e emergência na picada de cobra, os tipos de picadas, né, os tipos de animais. E aí vocês também vão falar para mim, de acordo com o paciente que chega para vocês lá na urgência e emergência, quais seriam os possíveis diagnósticos de enfermagem para um paciente com picada de cobra e qual seria a sua prescrição de enfermagem para ele? Deu para entender? Sim, obrigada. Imagina. Pessoal, mais alguém? Eu tenho aqui comigo a Beatriz, o Felipe, a Evelyn, a Fábia e o Wallace. Vocês entenderam, gente? Entendemos sim, professora. A senhora vai dividir ou a gente se divide aqui? Eu vou deixar vocês se dividirem, tá? Eu sei que é um pouco desafiador, porque vocês não vão poder se encontrar, né, fisicamente. Então, talvez vocês criem um grupo no WhatsApp, né, com as pessoas do grupo de vocês, para vocês discutirem como vai fazer. E aí, como que a gente vai trabalhar isso? No dia da apresentação, a gente vai ficar com as telas, né, dos grupos, do primeiro grupo, por exemplo, a Beatriz, a Aline, nananã. Então, essas pessoas ficarão com o rostinho aqui na tela e os demais ficarão, então, seguindo a apresentação deles. E assim sucessivamente. Deu para entender, gente? Sim, é para a semana que vem? Deixa eu ver aqui a data, que eu marquei aqui a data da apresentação. Espera aí. Eu marquei para o dia 28. Dia 28 de maio, é uma quinta-feira. E aqui nós temos. Espera só um pouquinho, hoje é dia 14, né? Então, dia
Na verdade, tem que ser dia 29, porque dia 28 a gente tem só uma aula, porque é quinzenal. Então seria na sexta-feira, dia 29. Isso, o dia 29. Vou até marcar aqui, ó, apresentação seminário. Dia 29, então, numa sexta-feira. Tudo bem, gente? Já Tá, marquei aqui. e a senhora também, por exemplo, a senhora colocou aracnídeo, a cobra. Escorpião. A senhora que vai colocar para qual grupo vai ficar? Não, Porque, por exemplo, vamos supor que fique eu, Evelyn e Fábia, correto? sim. Eu gostaria de saber como, o que a gente vai falar, que a gente pode ter o seguinte, nosso grupo falar de cobra e o outro também, para não ficar enrolado, não ficar muito... Não, a gente já vai decidir isso agora. Por exemplo, eu vou pegar, então, a Beatriz como representante de um grupo, você, o Wallace, como representante de outro, e o Felipe... Você que era pobre. Oi? Não entendi. Então, eu já mandei Eu quero a cobra. Eu mandei no grupo já os 3 tópicos para as pessoas preencherem com o nome dos grupos. Nós tínhamos colocado cobras, mas se quiser mudar, tudo bem. O meu Então, grupo, Aline... vamos fazer assim? Eu faço um sorteio? O que vocês acham? Ok. Pode ser? Pode ser, Pode ser, professor. Evelyn, eu sei que Pessoal, você gosta da cobra, porque é um animal bem interessante. Mas deixa a professora fazer o sorteio, vai ficar eu, a Evelyn e a Fábia. Pode ser, professora? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Me deem um minutinho, então. Vão conversando aqui. Eu só vou buscar, então, uma folha para fazer o sorteio. Pode ser? Ok. Tá, só um minutinho. Wallace, você já falou com a Fábia? Ela quer participar do grupo com a gente? Tem mais alguém que quer entrar? Nós temos em 3, como tem 14 participantes no grupo, são 13 alunos e a professora. Então, 13, então vai ter um grupo de 5 e 2 grupos de 4. Alguém mais quer entrar no nosso grupo? Evelyn, você está certa. Fábia, se você estiver ouvindo, se pronuncia a gente aí. E se tiver mais alguém que queira entrar... Pessoal, Claro, sim, eu fico com vocês, sem problema. Obrigada. estou cortando, então, os papéis, tá? Para fazer o sorteio. Então, eu vou colocar como o grupo 1, primeiro grupo. Vou colocar cobras. Então, ó. Dá para ver? Vocês conseguem ver? A luz não deixa ver. Não. Mas a gente acredita, Nem em você, assim? professor. Eu consigo. Agora Agora deu para ver. Tá. agora ficou bom. Eu acho que estava distante. Ó. Tô amassando aqui. Certo? Vou colocar aqui no potinho, ó. Vou colocar como segundo grupo aranhas. Ó. Dá para ver? Sim, dá sim. Ok. Então, vou dobrar aqui. Colocar aqui dentro, ó. E o terceiro grupo, escorpião. Ó.
certo? Certo. Então, vou dobrar. E vou colocar aqui dentro também, tem os 3 aqui, ó, papéis, tá bom? Então, ó, quem é o líder do primeiro grupo, gente? Wallace, pode ser você? Pode ser eu ou a Evelyn, tanto faz, professora. Tá bom. Então, ó, vou tirar o primeiro papelzinho daqui. E saiu com cobra mesmo, ó. Vamos pegar a cobra! Então, agora, Bia, pode ser você a representante do outro grupo? Pode? Tá. Ó. Tirar aqui um papelzinho, ainda tem mais um aqui dentro. Escorpião, Ok. certo? Quem vai ser o outro? Vai ser o Felipe? Pode ser, Felipe? Pode sim, professora. Tá. Então, como falou ali o último, né? Então, o seu vai ser o grupo para apresentar sobre aranhas. Entendi. Tá bom? Professora, eu perdi o início da sua aula. Desculpa, eu estava entretido com outra coisa aqui. Ah, Felipe. Não sabe o O que 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 eu é? falei é que Boa você... noite, tudo Oi, bem? boa Val, noite. Para chegou quem em Vamos boa fazer hora. assim, eu vou ajudar meu amigo Felipe. Eu acabei de entrar, professora. Se você puder repetir, eu agradeço. É, Pessoal, professor, aí, ó. para quem acabou de chegar, eu estou propondo para vocês um seminário sobre animais peçonhentos para ser apresentado no dia 29 agora de maio, que é o dia que nós temos, não essa semana agora que vem, na outra, né? Que aí nós teremos as 4 aulas na sexta-feira. E sobre quais são os temas do seminário. Então, como é de animais peçonhentos, eu fiz um sorteio, né, com 3 temas: cobras, escorpiões e aranhas. Então, o grupo do Wallace ficou com cobras, o grupo da Beatriz ficou com escorpião e o grupo do Felipe ficou com aranhas. Então, vocês vão escrever, vocês vão apresentar um seminário. Eu não sei se na tela de vocês, no Teams, vocês conseguem compartilhar a tela. Eu acredito que sim, vocês conseguem? Nunca tentei. Vamos tentar, né, professora? É a primeira vez que a gente vai fazer isso aqui no Teams, né? Tá. Ô, Evelyn, depois você não consegue dar uma olhadinha para mim, por favor? Vou olhar, eu ativei a câmera aqui sem querer, já mexendo. Vou dar uma olhada. Tá bom, obrigada. Por que eu estou perguntando isso? Porque se vocês conseguirem ativar compartilhamento de tela, então vocês conseguem fazer isso aqui que eu sempre faço com vocês, ó. Para vocês verem, por exemplo, o que eu estou abordando. Então, as aulas, enfim, tá? Então, vocês conseguem enxergar. Então, isso vai ser legal para vocês darem a aula. Mas, se não conseguir também, não tem problema, tá, gente? Se vocês não conseguirem, a gente faz conforme dá para fazer. Tudo bem? Sim, professor. Uma ideia que eu posso te dar também é que cada grupo que estudar o seu animal, né? O grupo em si se compartilha, conversa, estuda sobre esse animal. E se a gente não conseguir compartilhar essa tela, a gente pode falar mesmo ao vivo o que foi estudado. Não, sim, exatamente. Se vocês não conseguirem, vai ser assim. Mas se vocês conseguirem, é melhor, porque aí vocês trazem aula em slides, dá para compartilhar depois com os amigos, então eu prefiro. Mas se não conseguir também, não tem problema nenhum, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um trabalho falando sobre a urgência e emergência desses animais. Então, por exemplo, se você vai falar de cobras, então você vai falar da picada da jararaca, da cascavel, dos tipos de cobras, quais são os mais comuns, né? O que chega mais no hospital e qual é o tratamento para esse tipo de acidente.
Ah, se é com aranha, quais são os tipos de aranha? Armadeira, marrom. Se é com escorpião, então qual é a época do ano que é mais comum, onde é mais fácil de encontrar, né? Qual é o tipo de soro que o paciente tem que tomar? Qual é o grupo de risco maior para esse tipo de acidente? E aí, no final, vocês vão falar para mim quais são os possíveis diagnósticos de enfermagem. Por que possíveis? Porque vocês não estão com caso real. Então, fica mais fácil de determinar quais são realmente os diagnósticos. Então, quais são os possíveis diagnósticos de enfermagem para uma vítima de picada de escorpião, de picada de aranha, né, de cobra, e qual seria a possível prescrição de enfermagem que vocês fariam para esse paciente na sala de emergência? Deu para entender, gente? Professora, coloca só os diagnósticos ou coloca aqueles outros itens também, características, fatores? Não precisa. Não? Pode ser só o diagnóstico. A única coisa, Aline, que se você coloca o diagnóstico, você precisa entender por que você está colocando ele. Então, todas as vezes que a gente seleciona um diagnóstico de enfermagem, a gente não pode esquecer que ele tem uma característica definidora. Então, por exemplo, você põe dor. Dor é um diagnóstico de enfermagem, mas ele está caracterizado pelo quê? Então, dor caracterizado, um exemplo, tá? Dor caracterizado por picada de animais peçonhentos, um exemplo. Ou você põe lá, dor caracterizado por terminalidade, que aí não entra dentro do seu diagnóstico, tá? Então, é só procurar no Nanda e saber selecionar o que vocês vão colocar, e a gente também vai conversar um pouquinho e discutir isso aqui. Certo, gente? Tudo bem? Eu tenho uma dúvida, vai ter o slide, né, da apresentação que a gente vai estar fazendo. Você quer uma parte escrita também da pesquisa? Se você conseguir compartilhar a tela pelo Teams, que eu não sei se vocês têm se vocês conseguem fazer o compartilhamento pelo Teams, se vocês conseguirem... tive uma ideia. Eu também tenho uma ideia, pode falar a sua primeiro. Tá. Vocês podem fazer os slides e mandar para mim. Essa é a minha ideia também. Eu também não tinha pensado nisso. É e você. Aí eu compartilho a tela com vocês. Então, aí fica tudo certo. Fica melhor, né? Fica. Professora. Oi. Pode gravar o vídeo falando o seminário, né? E postar no YouTube. Isso, só pode ser também, uma ótima ideia. Muito bacana. Mas para a apresentação aqui, eu quero vocês ao vivo, pode ser? Sim. Não dá para a gente mandar para você Sim. a apresentação e a gente assumir o controle? Vocês vão mandar para mim, por exemplo, vou explicar como que a gente vai fazer. Vocês vão mandar para mim o slide, aí vamos supor que é o seu grupo, Aline, que vai apresentar agora. Então, vocês vão ativar a câmera de vocês, e aí eu vou compartilhar com vocês um slide, certo? Então, por exemplo, vamos supor que a apresentação de vocês já está aqui, eu vou lá e faço aqui a apresentação. Está dando para vocês enxergarem minha tela? Sim. Sim. Tá. E aí, conforme vocês forem falando o slide, vocês vão falando, pode passar. Aí eu passo o slide, certo? E aí vocês vão apresentando. Deu para entender? Professora, aqui tem matéria que dá para a gente assumir o controle da apresentação. Tipo, a gente daqui comandar a sua apresentação. Não entendi. Quando o professor de saúde da criança posta os slides, as aulas, no dele sempre aparece a opção da gente assumir o controle. Tem gente que às vezes acaba assumindo sem querer e a pessoa, tipo, daqui de casa, ela vai e mexe na sua apresentação. Tipo, ela pula para frente ou volta. Eu acho que dava pra gente fazer isso. Na minha matéria... Fica responsável por isso. Na sua matéria eu nunca vi essa opção, mas na dele eu vi que tem. Deve ser alguma configuração, né? Acho que sim, mas não tem problema se a gente não conseguir, porque vai dar no mesmo. Vocês vão falando e eu vou passando a tela aqui. Pode ser? Pode ser? Por mim, tudo bem, professor. Então, tá pode? bom. Não, foi só uma ideia. Professora, só uma dúvida.
Cobra, por exemplo, que ficou para o meu grupo, correto? Eu já até Pessoal, tenho um estudo sobre... eu ver o rostinho de vocês, porque eu estou falando com vocês e vendo só W, E, B, S, Tá. T. Ah, professora, sacanagem, né? Não fui no Pronto, cabeleireiro pronto. hoje. Deixa eu terminar a que eu queria falar para a senhora. Peraí que eu vou lá Por passar exemplo, perfume para me ver. o meu grupo ficou com cobra, correto? Ah, No Brasil, como eu já fiz um estudo sobre isso, no Brasil são 4 cobras que atacam diretamente, que é a cascavel, jaracuçu, jararaca e a coral verdadeira. Só você que se eu esqueceu da for sogra. colocar um material desse que ele é muito comprido, aí eu não sei se a senhora quer que eu pegue as 4 ou se a senhora quer que pegue um só, porque Não, é um material muito comprido. não, dá uma olhadinha no seu livro, tá? Dá Aham. uma olhadinha no livro de urgência e emergência, que aí lá tem sobre animais peçonhentos, e aí você pode incrementar mais alguma coisa, Entendi. tá bom? Mas pega pelo livro. Aí, se você quiser aumentar um pouquinho mais, mas só para você ter um norte do que pôr na apresentação. Tá bom? Ok, é isso que eu queria entender. Se a gente vai pelo livro ou se a gente vai para uma pesquisa mais extensa. Não, eu quero que vocês pesquisem além, mas não precisa pôr um monte de coisa, porque senão vocês não vão conseguir fazer toda a apresentação. Tá bom? Felipe, ficou claro? Quem que vai ser o seu grupo, Ficou. Felipe? Ó, meu grupo vai ser o grupo do fundo, né, professora? Nós, né? Aqui, ó. Ó, nós aqui, ó. A Fundão. Val, ó, a Luciana, a Ingrid, nós 4. Já tá jeito, não tem. Eu Tá espero que escalado. eu espero que vocês consigam não conversar e fazer a apresentação. Tá, sim, senhora. Pode deixar. Então, tá bom. O Wallace, o seu vai ser a Fábia, você e a Evelyn, isso? Tá. Felipe, o seu Sim, é professora, a você. gente até colocou se alguém quer entrar mais, né? Porque é um grupo de 5 e 4 de 4, foi o que a Evelyn colocou. Aí, conforme for chegando gente, vê se quer entrar ou não, né? Não, eu já vou arrumar isso agora. Espera aí. Felipe, Valquíria. Quanto tempo de apresentação cada grupo? Só um minutinho, Wallace, a gente já vê isso. Espera aí. Felipe, Valquíria, Lucélia, Ingrid. Ingrid. No outro eu tenho o Wallace, Fábia e Evelyn. Aline, o seu eu tenho a Beatriz, Aline, Diego e quem mais? Adriana. E Adriana. Tá faltando mais alguém, gente? Tá faltando a Camila em algum grupo, a Magna também. Ah, é a Camila do nosso. Ah, deixa a Camila saber que vocês esqueceram dela. Eu vou falar para ela. É, Viu? Eu achei que você já coitadinha. tinha falado. Então, quem que falta, Val? Você falou mais a Camila e A quem? Magna. Magna. O Wallace, a Magna pode ser no seu grupo? Sem problema, professora. A gente só precisa avisar ela, né? Mas ela tá no grupo de urgência e emergência. Aí vocês conseguem avisar, tá bom? Ó, então ficou assim, ó. Felipe, Valquíria, Lucélia e Ingrid. Wallace, Fábia, Evelyn, Magna. Beatriz, Aline, Diego, Adriana e Camila. Se tiver mais algum nome que nós esquecemos, não vai mais entrar no grupo da Beatriz, tá? Ou entra no grupo do Felipe, ou entra no grupo do Wallace, porque o da Beatriz já tem 5 pessoas, tá bom? Então, ó, ou do Wallace, ou do Felipe. Combinado? Certo? Então, pessoal, eu vou até marcar aqui na folha também. Então, ó, dia 29/5, o Wallace, em relação ao tempo. Nós temos 4 aulas nesse dia. Então, fique tranquilo que dá para apresentar, tá bom? Na hora que vocês mandarem para mim os slides, aí eu calculo mais ou menos o tempo para cada grupo. Pode ser? Ok, professora. Então, tá bom.
Pessoal, mais alguma dúvida em relação ao seminário? Por que eu só estou vendo o Wallace e o Felipe? Os demais estão sem câmeras? Eu não quero aparecer, não. Não é querer, não. Eu já me apareci, já. Ô, Val, é aparecer e ficar, não é aparecer e sumir, não. Isso mesmo, Bia, agora eu tô te vendo aqui. Que isso? Bia, Ah, só eu fazer falei, eu uma não maquiagem consigo ler. direitinho. Olha lá o gatinho, que coisa linda. Nossa, se minha filha vê esse gato aqui... Não Oi, dá, aí. Ai, que lindo. Ah, tô vendo o Diego aqui. Ô, Val, tá frio aí, Val? Pessoal, então, em relação ao seminário, é isso. Hoje eu vou dar... não vou, na verdade, eu não vou passar a matéria, porque a gente tem pouco tempo hoje. Mas para a semana que vem, a gente vai falar, então, sobre afogamento, porque amanhã a gente vai falar, então, da semana da enfermagem, certo? Conforme combinado. E semana que vem a gente vai falar sobre afogamento. Então, eu postei para vocês lá no... Ai, que bebê lindo! Eu postei para vocês lá no AVA um material super bacana da Sociedade Brasileira, né, sobre afogamento. E deem uma olhadinha. Tem alguns vídeos, então, ó, é esse conteúdo aqui. Deixa eu achar ele aqui. Vocês conseguem ver minha tela, gente? Sim. Sim. Tá. Então, ó, é da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, tá? Então, fala sobre afogamentos e ele é super legal, ó. Ele vai falando, então, um pouquinho, né, sobre o que a gente tem aqui no Brasil, né, qual que é o número de mortes. Ele mostra aqui no mapa, né, onde tem o maior número de mortalidade por afogamento, onde acontece o maior número de óbitos, aí como prevenir, qual é a idade, né, e as causas de óbito. E ele também tem alguns pontos. Você pode repetir? Não entendi, Wallace. Wallace, você perguntou alguma coisa? Caiu a minha conexão, eu não acompanhei desde o começo. Caiu a minha conexão e eu não acompanhei o que a senhora explicou desde o começo. A senhora pode repetir? Não, eu só estou mostrando para vocês da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, o que eu postei para vocês lá no AVA, que é para dar uma introdução para a nossa aula da semana que vem. Tá? Então, é esse material aqui, ó. Então, ele fala bastante coisa sobre afogamento. Eu gostaria que vocês dessem uma lida nele. E ele tem alguns pontos específicos que são pesquisas a mais. Então, por exemplo, ó, deixa eu achar um aqui, ó. Você clica aqui. Então, quando você clica, eu deixei disponível para vocês o link, tá? Então, na hora que vocês entrarem, ele vai abrir igual tá aberto aqui para mim. Então, ó, afogamento, boletim epidemiológico no Brasil no ano de 2018. Então, você entra aqui, você consegue ver. Depois você volta aqui, você volta lá na tela que nós estávamos. Ele tem também ó, tá vendo? Ó, em vários pontos tem aqui, ó, quero saber mais. É muito, muito, muito legal mesmo esse material. Eu li o material, eu vi os vídeos, muito bacana, tá? E aí ele tem, por exemplo, ó, esse vídeo aqui que também é bem bacana, ele tem 21 minutos. Então ele fala sobre os primeiros socorros, né, no afogamento. Ele fala quais são as principais causas, ele fala da prevenção. Tem outros vídeos também, bem bacana, ó, tá vendo? Para não afogar, não basta saber nadar, é preciso conhecer os riscos e respeitar seus limites. Aí você clica aqui, abre outro vídeo. Tudo bem, gente? Deu para entender? Sim. Tá em qual unidade e sessão? Eu acho que eu coloquei na unidade 3, sessão 3.3. Ok. Dá uma olhadinha lá, Bia, eu tenho quase certeza, tá? Que foi se não foi na 3.3, foi na 3.2. Mas eu acho que foi na 3.3, ó, tá vendo? Então é só vocês irem clicando aqui onde está a mãozinha, ó, quero saber mais, e aí vocês conseguem acessar outros documentos, ó. Leiam, por favor, deem uma olhada, é um material bem bacana para vocês guardarem, para vocês estudarem.
Tem bastante coisa nele. E aí, quando for a semana que vem, fica mais fácil para a gente falar sobre afogamento. Certo, gente? Tudo bem? Sim. Então, tá bom. Deixa eu voltar, então, aqui a minha tela com vocês. Acho que a Evelyn estava tentando entrar aqui. Bia, conseguiu achar o material? Não acessei, é só para mim saber, para depois dar uma olhada mesmo. Eu tô sem notebook no momento. Ah, tá bom. Mas é na 3.3 mesmo, tá bom? Depois dá uma olhadinha lá. Ok. E aí, então, semana que vem a gente fala sobre o afogamento. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Professor, o que vai ter amanhã? Você falou da semana da enfermagem. Amanhã vai ser os campos de atuação da enfermagem. Eu não sei se você estava na aula, quando eu falei para o pessoal que a Bruna tinha pedido para a gente chamar alguém para dar essa aula para vocês na semana da enfermagem, uma aula diferente. E aí o pessoal, eu acho que foi da minha turma de centro cirúrgico, eu acho, que falou assim, professor, eu queria que você desse uma aula sobre campos de atuação da enfermagem. Porque todos os anos vocês chamam algum palestrante, mas vamos supor, se minha especialidade é o TINEL, eu vou falar mais da minha especialidade. E eles queriam uma coisa mais abrangente, para vocês saberem onde vocês podem atuar, quais são as pós-graduações que vocês podem fazer. E aí eu fiz uma aula bem bacana sobre isso, bem diferente, que até eu, assim, tem alguns cursos hoje que eu nem sabia que tinha. Então, tem bastante campo de atuação. E aí, amanhã eu vou dar essa aula para vocês. É uma aula diferente amanhã, em comemoração, então, à Semana da Enfermagem. Tá bom? Ótimo, professor. Obrigado. Imagina. Pessoal, alguém conseguiu acessar as aulas que eu postei no AVA? As nossas aulas gravadas? Felipe, você conseguiu? Não. Gravada não. Só os slides. Tenta, porque eu arrumei lá, tá? Tá, Que vou dar uma vocês não olhada. estavam conseguindo, porque eu não estava subindo a aula para o YouTube. Então, eu subi todas as aulas para o YouTube, disponibilizei para vocês o link lá no AVA, então é só entrar no link, que aí já vai abrir a nossa aula gravada, tá bom? Tá bom, Deu certo. Diego, você tentou? Tentei, deu certo. Que bom, que bom. Então, tá bom. No final da nossa aula hoje, eu vou dar 2 aulas para a minha turma de centro cirúrgico, e eu terminando, eu também já posto essa nossa aula de hoje. Tá bom, gente? Pessoal, então eu vou finalizar por aqui, que já vai começar a minha outra aula. Amanhã, então, a gente se vê. Por favor, falem, então, para os alunos, para eles entrarem amanhã, para a gente conseguir fazer essa aula. Tá bem bacana, tem bastante coisa diferente. Eu acho que vai agregar bastante para vocês. Tá bom? Tá bem. Gente, então eu vou parar, então, a gravação. Boa noite para vocês e até amanhã, tá bom? Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Até amanhã. Até.